Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia. Na aula de hoje, como um extra da nossa série na qual nós fizemos uma landing page de uma newsletter, nós vamos finalizar a refatoração de uma das funcionalidades que nós desenvolvemos em aulas anteriores. De acordo com o card que eu passei para vocês lá no Trello, a gente precisa refatorar a função mostrar modal. Nós começamos a parte da refatoração, nós separamos as responsabilidades de formatação e mostrar em duas funções distintas, chamamos a função de formatação dentro do mostrar, porém faltou a gente trabalhar ali a redução do nosso código utilizando estruturas if ternárias, que são estruturas um pouco mais simples, que a gente consegue escrever estruturas if else em uma linha apenas. Então o que a gente vai fazer? Lá no nosso script, na função formatar modal, a gente tem um comentário e nós temos duas estruturas if simples que avaliam as situações ali de sucesso e de erro. E nós temos nessa área aqui praticamente 12 linhas. É isso que a gente tem. A gente vai ter que transformar isso aqui. Utilizando uma estrutura if ternária para cada uma dessas situações, a gente vai conseguir ali basicamente reduzir isso aí para pouquíssimas linhas. Primeiro ponto é pensar o seguinte: na mensagem de erro, ou ela vai ter um display none, ou ela vai ter um display block, basicamente. É isso que a gente tem que entender. A mensagem de sucesso, mesmo esquema. Ou ela vai ter um display block, ou ela vai ter um display none, dependendo ali, obviamente, do status register. Então, o status register, ele continua sendo o critério para avaliação. Então, o que eu vou fazer? Para trabalhar as estruturas de if ternário, a gente pode escrever a nossa comparação utilizando apenas uma linha. Então, o que eu vou fazer? Por enquanto, eu vou deixar as estruturas aqui para a gente ter uma referência e a gente vai começar a escrever as nossas estruturas. Primeiro, eu vou partir do seguinte: eu quero avaliar a situação de sucesso. Então, eu quero que a minha mensagem de sucesso tenha um style com um display que vai ser recebido através de uma avaliação de um if ternário. A resposta pode ser block ou none. Basicamente é isso. Então, mensagem de sucesso vai ter um style com display que vai receber a resposta de acordo com a comparação. Então, eu vou fazer qual comparação? O meu status register, ele é igual a sucesso? Se for sucesso, então observe aqui, ó, sinal de interrogação. Então, eu quero que a resposta seja block. Se não, eu quero que seja a palavra none. Basicamente, essa aqui é a referência. Percebam, aqui eu estou fazendo o seguinte: a minha mensagem de sucesso vai ter um style com display, block ou none. Se for sucesso, ela recebe block. Se não for sucesso, vai ser erro. Aí ela recebe um none. Com isso, prestem bem atenção, com essa única linha, a gente já consegue aqui a exibição dessa linha e dessa. Percebam que a gente simplificou duas linhas de código em uma apenas. Em apenas uma. Só que a gente também tem que avaliar a situação correspondente à questão de erro, o sentido de comparação de erro. Assim como a gente fez aqui na linha acima, a gente vai fazer abaixo, só que agora para a mensagem de erro. Percebam, eu vou fazer aqui Shift Alt seta para baixo, mensagem erro, vai ter um style com display de acordo com o status register, se for igual a erro, prestem bem atenção. Se o status register for igual a erro, eu quero que o display da mensagem de erro seja block. Se não, vai ser none. Percebam que a gente conseguiu, com essa estrutura if ternária, resolver a situação dessas duas linhas aqui de baixo. E percebam que a gente conseguiu agora, obviamente, fazer com que o nosso código ficasse bem menor. Professor, mas por que o senhor está mantendo isso aqui? Para a gente só fazer uma comparação para ver o que é que falta a gente resolver. A gente vai fazer agora a situação de adição e remoção da classe para poder fazer a formatação do nosso botão. E ela vai ser feita da seguinte forma: eu tenho que trabalhar a adição da classe BG sucesso se for sucesso. Se não, eu tenho que fazer, obviamente, ali a adição da classe BG erro. Eu vou fazer aqui o seguinte: o meu botão fechar, que é o meu btn fechar, eu vou fazer um class list add, só que eu vou adicionar a classe trabalhando aqui com um if ternário. Eu tenho que trabalhar com o if ternário, porque é de acordo com o status register que eu vou saber se eu tenho que colocar o BG sucesso ou o BG erro. Então, basicamente, eu vou pegar aqui a estrutura de comparação de sucesso e a partir dela a gente vai resolver o nosso problema. Aqui dentro dos parênteses a gente coloca ela. Então, eu tenho aqui o meu botão fechar, eu vou, através do class list, adicionar uma classe para ele. Qual classe? BG sucesso ou BG erro. Se eu tenho sucesso, então a minha resposta tem que ser essa classe aqui, ó, BG sucesso. Tudo bem? Colocou aqui repetido, deixa eu só apagar essas aspas. Se não, eu tenho que colocar BG underline underline erro.
Para poder facilitar a visualização dessa linha, eu vou ocultar essa exibição de pastas. Você pode clicar aqui ou fazer Ctrl B. Ctrl B mostra, Ctrl B oculta. Assim vai ficar melhor para a gente poder visualizar. Percebam aqui, o meu botão fechar, eu vou adicionar a classe de acordo com o status. Se for sucesso, eu adiciono o BG sucesso. Se não for sucesso, é erro. Eu adiciono o BG erro. Beleza? Com essa linha, a gente já resolve a situação dos ADDs, de adicionar. Então, a gente já resolve. E para retirar, a gente segue a mesma linha de raciocínio, ainda fazendo a comparação para sucesso, porém a gente vai fazer agora a remoção. Então a gente vai colocar aqui, eu vou copiar a mesma linha, Shift Alt seta para baixo, só que ao invés de ADD, a gente vai fazer Remove. A gente vai remover a classe se for sucesso. Mas qual classe? A gente vai remover a classe erro, senão a gente vai remover a classe sucesso. Com isso, a gente consegue cobrir essa comparação aqui. Prestem bem atenção, esse do remover pode parecer um pouco confuso, mas não é, ele é bem simples. Eu vou remover a classe, se for sucesso, eu tenho que remover quem? BG erro. Se for erro, eu tenho que remover BG sucesso. Então pronto, a gente consegue aqui resolver a situação dessas duas situações lógicas. E com isso a gente consegue apagar toda aquela nossa estrutura. Eu vou apagar inclusive o comentário que tinha ali dentro, deixar aqui mais justinho, sem espaços entre esses elementos. Percebam que nós tínhamos uma função de formatar janela modal que tinha mais de 12 linhas. O conteúdo interno dos ifs, de duas estruturas ifs, tinha 12 linhas que a gente conseguiu simplificar com 4 linhas de if ternário. Então percebam, a gente tem aqui a função, que é a mesma função da aula anterior, a gente só fez a refatoração do conteúdo interno. Qualquer dúvida, basta você dar uma pausa na aula, dar uma olhada no código aqui com calma, faz uma leitura que você vai conseguir com certeza compreender. Já a função mostrar modal, nós refatoramos na aula anterior, então a gente não precisa mudar nada. Temos que ir lá para a nossa página e lembrar, a gente fez aqui essa parte da refatoração, eu vou mover o card aqui para revisão e teste. Então a gente já fez a refatoração e melhoria dos códigos ali através do nosso code review da aula anterior e da aula de hoje, das funções pegar dados, mostrar modal e separações e tudo mais. Eles estão aqui, depois dos testes, aí a gente coloca eles como feito ou concluído. Vamos para o teste de fato. Eu não vou digitar nada, eu vou só clicar em enviar, apareceu mensagem de erro. Perfeito. Agora eu vou colocar dados válidos, nome válido, e-mail válido, enviar, cadastro feito com sucesso. Vou colocar nome válido, não vou colocar e-mail, enviar, mensagem de erro. Vou fazer agora o contrário. Não vou colocar nome, vou colocar um e-mail, vou enviar, também ainda tem erro. Vou agora preencher nome, vou preencher e-mail, enviar, pronto. Está funcionando. Ou seja, a gente conseguiu fazer a refatoração do nosso trabalho utilizando técnicas mais modernas da linguagem do JavaScript. Com isso, a gente teve uma redução considerável na quantidade de linhas e também uma melhoria na legibilidade do código. Basicamente, o desafio dessa aula extra é ir até este ponto aqui. Nas próximas aulas, eu posso trazer mais informações acerca desse projeto. A gente pode trabalhar, por exemplo, a questão da responsividade, que foi um ponto que a gente ainda não trabalhou. Se a gente pressionar a tecla F12, que é para abrir aqui o painel, a gente consegue diminuir a área da tela disponível. A gente consegue aumentar aqui e perceber que quando a gente chega ali numa situação que a gente tem telas menores do que 650, por exemplo, a gente começa a deixar tudo meio bagunçado. E aí não está legal, não está ajustado para todos os tipos de dispositivos. Então, trabalhar a questão da responsividade é um ponto bastante interessante desse projeto, que inclusive, responsividade é uma das coisas que a gente tem que trabalhar lá desde o começo, quando a gente coloca os nossos códigos de HTML e começa a trabalhar o CSS, a responsividade tem que ser um dos requisitos dentro do nosso projeto que a gente tem que cumprir. Fazer projetos sem responsividade não é correto, beleza? Então, a gente pode fazer a parte da responsividade na próxima aula. Eu deixo aí como um desafio para vocês, mas a gente pode fazer e solucionar lá na próxima aula. E daí a gente finaliza esse desafio e passa para os próximos. Como eu disse para vocês, a aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!